vamos para uma conversa ao vivo com o economista e presidente do INSPER, Marcos Lisboa, a quem imediatamente agradeço a disposição de participar da nossa edição. Dou meu boa noite, Marcos. Nossa primeira pergunta, a Raquel Landim e eu vamos conversar com você. A liminar da ministra do STF, Rosa Weber, ela, pelo que estão tentando mexer nela, né, para ver se pelo menos garante lá o lado transparência, essa liminar, no fundo, ela está deixando evidente o que acabou sendo o legislativo tomando conta de uma ferramenta importante de alocação de recursos do orçamento. Quais são as prioridades que você identificou, por exemplo, agora que o presidente da Câmara tem todo esse espaço para agir? Bom, boa noite, William. Boa noite, Raquel. Eu acho bastante preocupante, porque isso é um retrocesso para o país, né? Quer dizer, desde que foram criadas as emendas impositivas de individuais de bancada, procurou-se garantir um princípio de tratamento equânime, né? Isso, inclusive, está nas duas emendas constitucionais. Quer dizer, exatamente para evitar esse uso das emendas parlamentares para construir apoio ao governo, né? Isso é uma tática do passado, né? Tem um grande jurista que virou, inclusive, juiz da Suprema Corte, Vitor Nunes Leal, né, que descreveu esse fenômeno nos anos 40, né? Um livro admirável, Coronelismo, a Enxada e o Voto, né, em que ele descrevia exatamente como a distribuição de recursos do governo central para apoiadores locais criava aquela máquina pública dos anos 40. Né? É bom lembrar que Vitor Nunes Leal chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas foi cassado pela ditadura. Raquel? Marcos, o que você descreve é quase que uma compra de votos desses deputados. Mas é diferente do que já acontecia antes, sempre se reclamou muito do executivo colocando os deputados reféns de emendas. E o que se dizia agora é que o Congresso estava ganhando independência. Como que você rebate esse argumento? Olha, eu acho que o Congresso ganhou independência quando criou as emendas individuais impositivas e de bancada, mas garantiu um tratamento equânime para todos. Quer dizer, você não pode usar a manipulação da distribuição de qual emenda será atendida ou não para construir maiorias locais. Então, o princípio que foi feito no passado foi exatamente para evitar esse uso das emendas parlamentares. A meu ver, eu não sou jurista, mas a liminar da ministra Rosa Weber, ela não interfere na capacidade do legislativo de fazer, né, de atuar. Ela simplesmente interfere na forma como fazer. Essa forma tem que ser transparente, por um lado, que hoje não é, e ela tem que ser equânime, para que não seja objeto de manipulação. Olha, eu vou liberar para cá e não para lá, né? E eu fico muito preocupado com isso, Raquel, com as eleições do ano que vem. Então vamos ter deputados que vão ter suas emendas atendidas por razões, sabe-se as quais são, né? E que vão ter obras para mostrar nas suas paróquias e outros que não. Quer dizer, e não é só isso que está na PEC dos precatórios. Quer dizer, além disso, ainda tem também muito mais recurso do que o necessário para ampliar o Bolsa Família, que aparentemente estão indo para outros usos, como ampliar o fundo eleitoral, desonerar setores. Então, no fundo, o aumento do Bolsa Família acabou sendo uma locomotiva, né, e uma locomotiva bem-vinda, né, mas trazendo uma série de interesses que estão sendo pouco discutidos, pelo menos até a semana passada. Marcos, você já jogou o nosso olho para o cenário um pouquinho mais abrangente. Você considera que essa luta, por essa busca pela criação do espaço fiscal para atender a PEC dos precatórios, e o PEC dos precatórios traria isso, e atender as emendas do relator, significa abrir espaço no teto de gastos? Olha, já abriu, né? Você mudou o teto de gastos, você criou critérios tecnicamente muito complicados, como agora vamos ter que o ano fechado para calcular a inflação. Então, quando é que a gente vai ter o orçamento fechado? É março? Né? O orçamento do ano, né? E ampliou o nível do teto de gastos. Mas o que eu acho mais preocupante, William, essa liberação discricionária de verbas. Afinal, você está botando uma quantidade imensa de recursos, quando é que vai ser 16, 17, 18 bilhões de reais, na mão de poucos parlamentares que vão decidir quais interesses serão atendidos, quais não serão atendidos. Isso é um retrocesso da democracia. Isso é uma quebra das regras que procuram garantir tratamento equânime na política, né? Não é isso que a gente está assistindo. Raquel, para a gente encerrar?
Marcos, o executivo deveria ser o principal interessado em recuperar o controle sobre essas emendas, mas ele não dá nenhuma mostra de que quer recuperar isso. Ele apoia o esquema criado pelas emendas de relator. Por quê? Olha, é muito difícil analisar este executivo, né? Ele anda muito distante dos temas realmente centrais, né? A gente assiste hoje a um protagonismo na gestão da agenda da política que se transferiu, né? Agora, de novo, sem uma agenda clara, sem transparência de para onde os recursos vão, de que interesses deverão ser atingidos. Quer dizer, é legítimo o Congresso definir sobre o orçamento, mas ele não pode discriminar, né? Tem que haver critérios claros, objetivos, né? Que garantam um tratamento equânime para os diversos interesses. Você não pode fazer com base em decisões discricionárias, né? Isso é um retrocesso grave, né, na gestão dos recursos públicos.